Então, Gênesis capítulo 2, de 18 até o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, as trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam um do outro. A família constituída por Deus é a narrativa aqui desse capítulo 2, versículos 18 a 25. Deus constituiu a família. 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual o entendimento nosso, como salvos em Cristo Jesus, a respeito da família? Qual é o nosso dever de família em relação à palavra de Deus? Como deve ser a nossa união familiar no serviço ao Senhor? Aquilo que Deus construiu. O que eu devo considerar como respeitável diante de Deus nesse relacionamento familiares? O que o irmão ou a irmã considera uma família composta por dois homens ou uma família composta por duas mulheres? São perguntas que nós vamos ver à luz da palavra de Deus, como nós temos a razão para responder. A qualquer um que pedir a razão da nossa fé, nós, com base na palavra de Deus, temos que saber responder. Por quê? Nós vivemos numa sociedade permeada pelo pecado, uma sociedade controlada por Satanás, aonde as famílias são aterrorizadas por Satanás. E nós, como famílias cristãs, nós temos que ter o maior cuidado em relação a esses ataques. Por quê? Porque o modismo desse mundo tenta influenciar a cada família, seja qual for a família. Qualquer prática imediatamente se torna uma moda e as famílias passam a usá-la na sua cultura de vida. Por quê? Porque é assim que funcionam os nossos dias. Os meios de comunicações bombardeiam, liga a televisão, novelas, programas, cinema, mostram como as pessoas vivem em família. As redes sociais são canais, qualquer rede social, seja WhatsApp, seja Facebook, seja YouTube, são canais de Satanás para influenciar o relacionamento da família. Disseminar, muitas vezes, coisas que os próprios governos querem empurrar goela abaixo das pessoas para que sejam práticas aceitáveis. Por quê? Porque muitas coisas tornam-se leis e o governo quer que as famílias passem a praticar. E a palavra de Deus nos mostra como nós devemos nos proteger dessas ameaças, né? Porque nós já sabemos que no nosso país, homem casa com homem, mulher casa com mulher, e em outros países a mesma coisa. E isso é muito normal, muito natural. O importante é ser feliz. O importante é demonstrar amor um pelo outro. É o que é dito. Mas a palavra de Deus nos adverte. E Pedro fala ao salvo em Cristo Jesus, santifica a Cristo na tua vida. E a qualquer um que pedir a razão da fé, da tua esperança, mostre através do sacrifício de Jesus Cristo como deve ser o procedimento de um salvo em Cristo Jesus em relação à família, em relação a esse relacionamento com esse mundo.
Então, a base do cristão para se posicionar é a palavra de Deus. E nós somos desafiados lá em 2 Timóteo 2,15, que era o mantra do seminário: procura te apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tu tem manejado a palavra da verdade para responder qual a esperança que tu tem? Manejar no sentido de ter a resposta sobre os assuntos que esse mundo tenta nos seduzir para que nós sigamos o rumo desse mundo. Tu tem esse entendimento na palavra de Deus? Aos olhos dos homens, tudo parece natural, tudo parece normal, mas comparando com a palavra de Deus, o que Deus pensa a respeito desses procedimentos. E a Bíblia nos mostra a convicção para nós darmos razão à nossa fé. Eu não gosto de exaltar muito assim que Deus precisa de proteção. Deus não precisa de proteção, mas o crente tem por obrigação conhecer a palavra de Deus, não para proteger Deus, porque Deus não precisa. Deus pode resolver tudo da maneira como ele bem entender, mas ele tem prazer quando um servo seu, com convicção, defende a sua profissão de fé, não a Deus, porque Deus não precisa de defesa, mas defende a crença naquele que o salvou dos pecados. Então, o casamento, olhando para tudo isso, ele precisa se apresentar de forma santa, e só a palavra de Deus que nos santifica, nos separa desse comportamento mundano. Conhecer é não dizer, mas a Bíblia diz. Não, a Bíblia fala aqui em Gênesis, assim, 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 versículo tal, mostrar para a pessoa como eu creio na palavra de Deus. Eles tentam nos seduzir com crenças que eles não têm base nenhuma. E por que eu não vou usar a palavra de Deus? Mas eles não vão crer. Não importa, mas eu estou mostrando aquilo que eu creio. Está documentado na palavra de Deus. Deus me deu isso como uma ordem de vida que agrada ao Senhor, que santifica a minha vida, que santifica a minha família. Então isso é dar razão às pessoas da nossa fé. Então, antes de existir o governo do Brasil, qualquer governo nesse mundo, Deus estabeleceu o governo, o seu governo sobre esse mundo. E Deus estabeleceu a família. Então, aos olhos do Senhor, a família, o irmão Anselon falou, é uma coisa preciosa. E nós precisamos honrar. O pastor falou hoje pela manhã que o matrimônio seja, por parte daqueles que compõem o relacionamento, honrado. Nós não podemos jogar o matrimônio na lata do lixo com comportamentos que não são de conformidade com a palavra de Deus, sendo um salvo. O mundo não está preocupado com isso. Mas nós, como salvos, temos que ter essa preocupação. Então Deus instituiu, e aos olhos do Senhor é precioso. O governo humano, ele é regido por regras, por leis. E nós cumprimos essas leis. Por quê? Se eu não cumprir, eu vou ser preso, talvez, eu vou ter que pagar uma multa. Agora, a palavra de Deus me dá uma conduta que agrada a Deus, não de forma a pressionar-me, mas de forma espontânea, por entendimento. Eu tenho que ter o prazer, como um salvo em Cristo Jesus, de me moldar a palavra de Deus e viver de forma que agrada a Deus, para Ele ser honrado através da minha vida. Então Deus estabeleceu todas as leis do universo, os animais que se respeitam um ao outro, os animais que se agridem uns aos outros, tudo isso é lei de Deus. Tudo isso faz parte da criação do Senhor, foi estabelecido pelo Senhor. E Ele nos dá então, através da sua palavra, como nós devemos proceder. O padrão bíblico para o relacionamento familiar. Não como eu penso, mas como um salvo, aquilo que Deus diz que é o melhor para mim viver em harmonia e para mim viver de forma a agradar a Deus e para mim, dentro da igreja local, ser uma bênção com as demais famílias que fazem parte. Então é ordenado por Deus, até mesmo a igreja foi ordenada. Jesus Cristo, quando morreu na cruz pelo nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, Ele estabeleceu a igreja. Isso é ordem de Deus. Não deixando de congregar como é costume de alguns, mas sabendo que o tempo se aproxima, nós devemos ter o prazer de congregar como? Em família. Porque famílias bem estabelecidas, a igreja será uma igreja forte, uma igreja que vai progredir aos olhos do Senhor. Deus vai ter prazer em abençoar. Então Deus estabeleceu
todas essas ordens. A base da igreja, então, é a família. E famílias bem estabelecidas vão sustentar o ministério em todas as áreas, porque vão honrar a Deus com suas vidas. A igreja é abençoada, a família é abençoada, quando está fundamentada na palavra de Deus. A igreja é fundamental, ali escrito na frente, por quê? Porque tem a palavra de Deus. E eu tenho praticado essa palavra, tem sido o fundamento da minha vida, da minha família. Gênesis 3,15 diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando de Jesus Cristo. Então lá quando Deus constituiu a família, o homem pecou, se separou da comunhão com Deus, Deus providenciou uma forma de resgatar o homem da sua condição de pecador. Estabeleceu que Jesus Cristo viria a esse mundo. Ele, com seu sangue, fundaria a igreja. Então está prometido aqui nessa passagem de 3,15 de Gênesis, a primeira menção sobre o Salvador. Jesus Cristo veio de forma virginal para dar vida a todo aquele que crê que ele veio para morrer pelo meu, pelo teu pecado. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado isso, o Salvador. Ele nasceria e diz que haveria inimizade entre tu e a tua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, Satanás se opondo contra os planos de Deus para resgatar o homem da sua condição de pecado, para resgatar as famílias que hoje estão estabelecidas sem a presença de Deus. Então Satanás aqui começou a perseguir já a família quando Deus prometeu que fundaria a igreja. Já de antemão ele já preparava para desestabilizar. Por quê? Porque igreja sem família não funciona. Igreja que não é estabelecida, fundamentada na palavra de Deus, que tem família fiel, não funciona. Então a briga de Satanás, desde a fundação da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu aqui em Gênesis, contrário às famílias, mas nós, irmãos, devemos congregar, nós devemos viver de forma santa, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Sendo pecadores, sim, mas ainda assim, buscando honrar, santificar a nossa vida para a glória de Deus. Então aqui no livro de Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, o Senhor aprovou o casamento, quando ele verifica que não era bom que Adão ficasse só. E o que ele fez? Ele trouxe para Adão uma varoa, uma mulher. Quer dizer, Deus estabeleceu a ordem para o relacionamento da família. Ele tirou a costela de Adão e dali formou a varoa. Então, aquele que te pedir razão da tua fé, por quê? Homem com homem, mulher com mulher não é certo? Está aqui, já está aqui na Bíblia. Aonde? Está aqui nessa passagem. Leia para a pessoa e mostre. Ah, mas ela não vai aceitar, problema dela, mas eu estou fundado naquilo que Deus deseja. E essa é a razão da minha fé, essa é a minha esperança pela qual eu vivo e a qual eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Então Deus providenciou isso para o homem. Gênesis 20, parte B do versículo, mas para o homem não se achava uma ajudadora. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe para Adão. Então foi Deus que deu a mulher para Adão, abençoou Adão. Ah, mas para aí, será que Deus não fez Adão perfeito? Não fez perfeito, mas Deus criou o homem para ter comunhão. Ah, mas Deus tinha comunhão com Adão? Sim, mas Deus tinha um propósito maior, para que houvesse a família. E quando ele fala lá no livro de Gênesis, crescei e multiplicai-vos, como tu vai crescer? Só um homem. Então precisa do homem e da mulher para a multiplicação, para crescer, para a posteridade. Então essa é a razão da nossa fé. Se alguém te perguntar por que tu crê, está aqui. A Bíblia me mostra e é nisso que eu creio, nessa razão que Deus me dá, descartando
a teoria de evolução, que o homem veio do macaco, que o homem veio de uma explosão cósmica. Isso tudo é balela. Eles não podem provar. Eu posso, na Bíblia. Eu creio nisso. Essa é a minha profissão de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. É a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Isso é fé. Então mostre para a pessoa na Bíblia, é assim que Deus quer a minha família, constituída por um homem e por uma mulher, para que possam procriar, para que possam desenvolver o relacionamento. E Deus fez para que o homem e a mulher se completem nesse relacionamento. Senão ele teria trazido um Ivo para Adão. Não teria trazido uma Eva. E aí Adão ia se procriar como? Então essa é a nossa fé. O homem é um ser inteligente, sociável, mas o homem deturpa a palavra do Senhor. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como ele o chamaria. E tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Então Deus instituiu, através de Adão, o nome para todos esses animais. Deus deu a condição do homem dominar sobre os animais. Isso é a palavra de Deus que nos mostra. Então as ideias humanas contrariam a criação de Deus, que Deus criou e entregou para o homem cuidar e nominar esses animais. Eles não aceitam isso. Por quê? Porque não aceitam a Deus. Rejeitam a palavra de Deus. Assim como Satanás pegou no calcanhar do Salvador, conforme diz 3,15 de Gênesis, né? É uma afronta à palavra de Deus. O homem continua com essa semelhante atitude. Ele é inteligente, mas ele é contrário à palavra de Deus. Versículo 20 diz que não se achava uma ajudadora para Adão, e Deus deu uma mulher. Versículos 21 a 25, a provisão de Deus. E diz no versículo 24, portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se a uma mulher, e serão os dois um só. Serão os dois uma só carne. E é em cima desse versículo que eu quero discorrer nessa noite. Então, é uma segunda forma de dar razão à minha esperança, à minha fé, que a família foi constituída por Deus assim. Deixará o homem, seu pai e a mãe, e unir-se-á a uma mulher. Acabou. Não tem outra forma de agradar a Deus. Qualquer que seja outra forma, é contrária à palavra de Deus. Então, o relacionamento de um homem e uma mulher, e envolve a parte física, a parte espiritual e a parte material. Envolve todas essas áreas. Então, 18 a 23, Deus mostra que o homem precisa viver em sociedade, e a família é uma forma social de vida. Mesmo que não tenha filhos, pode o homem e a mulher viver em sociedade, ambos. E se tiver filho, formar uma sociedade maior. Repartir o amor de forma como a palavra de Deus nos mostra. Ter comunhão entre si e as famílias entre si terem comunhão. Isso é o prazer do Senhor. O homem foi criado perfeito, mas a mente corrupta, em razão do pecado do homem, transformou a sociedade no que é hoje, levando cada vez mais a distância de Deus. Deus viu a necessidade para o homem e Deus providenciou uma companheira idônea, uma ajudadora, conforme diz a palavra de Deus. Idônea, versículo 18, aquela que possui condições de desempenhar certos cargos e obras. Ou seja, só uma mulher pode fazer alguma coisa e o homem não pode fazer. Só uma mulher tem aptidões dadas por Deus. Por quê? Porque Deus fê-la para completar o homem. Deus não fez a mulher para ser um abajur, para ser usada pelo homem de qualquer forma. Não, fez para o homem ter prazer na comunhão com a mulher, para que a mulher pudesse completar as necessidades do homem. E o homem, da mesma maneira, completar as necessidades da mulher. Por isso que ele deu o nome de idônea. Idônea é precioso aos olhos do Senhor. Proveu uma mulher para a companhia do homem. Então esse casamento foi
feito por Deus. Versículo 21. Deus fez uma cirurgia no homem, retirou a costela e a partir da costela formou a mulher. Já falei para os irmãos em outra mensagem. Tiram um raio-x de um homem e de uma mulher e vai ver que na mulher falta uma costela, porque é essa costela que Deus tirou para a formação da mulher. O homem tem uma costela menos do que a mulher, em razão do Deus ter retirado para a formação da mulher. Então a mulher foi tomada para ajudar o homem, para ser um instrumento de abençoar a vida do homem. Ela foi tirada do lado da costela, ou seja, não foi tirada da cabeça para que não dominasse o homem e não foi tirada do pé para que o homem não pisasse na mulher. Foi tirada da lateral para andar junto, para ser a ajudadora. Então a mulher, ela tem muita importância nesse relacionamento e ela participa dia a dia nas decisões. Então, se talvez o irmão ou a irmã não tenha casado ainda, ou jovem, né, espere em Deus, que Deus vai providenciar isso, porque Deus deseja que todos possam ter uma família, senão Ele não teria dado ao homem uma mulher. Então Deus deseja que todos tenham uma família. Nós sabemos que Paulo narra sobre isso, que muitos, por escolha de pregar o evangelho, não têm família. E outros não desejam ter família. Aos olhos de Deus, a decisão ela é pessoal. Mas Deus abençoa aquele que tem a decisão de constituir uma família. Então espere em Deus. Ore para Deus que possa te dar um homem, possa te dar uma mulher, para que tu possa constituir uma família com base na palavra do Senhor. Porque Ele criou a mulher para completar o homem. Deus tem o desejo que o homem não fique só. E Ele fala, quando diz para deixar o pai e a mãe e unir-se à mulher, para que possam os dois ser uma só carne. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoa então a família. Não? Então, irmãos, então nós vamos ver aqui com base no versículo 24, portanto deixará o homem seu pai e a mãe, unir-se-á a uma mulher e os dois serão só uma carne. O casamento, uma família constituída por Deus. Quais são as características com base na palavra de Deus dessa união? Primeiro, há uma só carne, conforme o versículo fala. Serão os dois uma só carne, ou seja, uma essência única. Os dois tornam-se um. Inicia-se então esse relacionamento, esta família. Não que nós vamos ter os mesmos gostos. Eu e a minha esposa não temos os mesmos gostos para alguns alimentos, para filmes, para atividades físicas, não temos os mesmos gostos. Mas nós devemos nos completar um ao outro, ser um só. Não pode haver uma divisão, porque ela não quer isso e eu não quero aquilo. Deve haver uma harmonia nesse relacionamento. Ou seja, as decisões deverão ser de comum para que os dois possam mostrar a unidade. Uma só carne. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós disenções, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente para a igreja, no relacionamento entre os irmãos. E ele disse que a igreja precisa ter o mesmo pensamento. É fundamental ter o mesmo pensamento. A igreja não pode viver em discórdia. Isso vale para o lar. Por quê? A base da igreja é o lar bem formado. Então, se há discórdia lá naquele lar, como, não sendo uma só carne, vão ser na igreja um só pensamento? Então, é um desafio para a nossa vida, nos moldarmos aquilo que diz a palavra de Deus. Igreja forte vem de família forte. Família dividida nunca vai fazer uma igreja forte. Fundamentado na palavra de Deus. São princípios básicos para o relacionamento familiar. Então tenha o mesmo sentimento. Quando houver a discórdia, dobre o joelho e ore. Ó Senhor, nos dê uma saída para essa situação, onde possa haver harmonia, onde nós possamos mostrar essa
unidade no relacionamento. E ele fala ali também, deixando pai e mãe, e serão só uma carne. É fundamental para o relacionamento se desprender do pai e a mãe. A outra igreja que eu participei, o pastor dizia, nunca more no mesmo pátio do pai e da mãe. Nunca more na mesma quadra do pai e da mãe. O pastor nosso fala, ele é feliz porque ele mora a 1.100 quilômetros do pai e da mãe. Tem prazer quando o pai e a mãe vêm? Sim, tem prazer. Mas o pai e a mãe não podem interferir nessa uma só carne, nesse relacionamento. Por quê? Porque pai e mãe vão ser partidários ao lado de quem? Do filho. E aí vai prejudicar quem? O cônjuge. E como serão uma só carne? Vai haver a discórdia. Então tenha cuidado, principalmente jovem, quando fizer o plano, o projeto para casar, se desprende do teu pai e da tua mãe. Se desprende completamente. E eu estou aqui, vou dar um exemplo particular meu. Logo que eu casei com a Nara, nós tivemos muitas dificuldades financeiras, de saúde. O Davi Júnior tinha problemas de saúde difíceis de enfrentar. E nós morávamos numa casa dividida da minha sogra. A minha sogra morava no fundo e nós fizemos um banheiro na frente e morávamos na parte da frente, em 2 pecinhas. Iniciamos assim o nosso casamento. Naquela época era muito difícil, não tinha Minha Casa Minha Vida. Mas nós morávamos ali. Eu não tinha problema com o relacionamento com a minha sogra e a avó dela ali. Pelo contrário, elas me amavam muito mais do que demonstravam amor pela minha mulher. Agora, com a minha família, havia o quê? Uma implicância com a minha mulher. E mesmo com distanciamento, e eu quero mostrar isso, mesmo com distanciamento, eles implicavam nesse relacionamento, causavam discórdia. A unidade, ela muitas vezes era dissolvida. Logo que nós casamos, nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, enfrentamos problemas também por isso. Estávamos errados. Mas não fique perto. Por quê? Porque os planos dos meus pais são diferentes dos meus planos. Eles eram salvos, mas eles estavam mais longe de Deus do que nós. Nós dependíamos de Deus ainda nas nossas decisões naquela época. Mas quando nós recebíamos uma ajuda ou uma influência deles, era sempre contrária ao nosso relacionamento. Então não permita que isso aconteça. Decida. Busque conselho aonde? Aonde a família congrega? Na igreja local. Busque em irmãos da mesma fé. Ah, mas eu tenho medo de abrir meu coração. Abra para aqueles que tu possa confiar. Tem o pastor da igreja, que pode ser um moderador, pode ser um ajudador nos conselhos bíblicos. Busque nesses para que a carne seja uma só, não haja dissolução. Não busque no mundo. Não busque em pessoas do teu relacionamento incrédulas. Não confie nessas pessoas, porque elas combatem através de Satanás contra aquela carne que foi unida. Então preserve a família, encontre ajuda aonde possa ter ajuda espiritual. Não se considere mais espiritual do que os outros, porque quando aperta, seja qual for o problema na nossa vida, nós precisamos muitas vezes, os dois, o casal, alguém que possa nos auxiliar nessa situação. Então busque dentro da igreja local, busque dentro do relacionamento de salvos esse apoio para que a carne se mantenha uma só carne. Por quê? Porque vai manter a santidade. Tudo que tu buscar de socorro nas coisas ou pensamentos de homens vai ser contrário à santidade de Deus. Então a esposa, ela tem a importância nesse relacionamento de muitas vezes entender também de que, não que ela precise ceder, mas que ela tem uma inteligência mais aguçada, ela precisa muitas vezes baixar a guarda e dentro desses problemas que existam, ao invés de puxar o casal para baixo, levantar o casal no sentido de trazer esse relacionamento que agrada a Deus. Já preguei na outra mensagem, a liderança é do marido, mas a mulher, ela é ajudadora. E essa é uma hora de receber ajuda, não de fora, de dentro desse relacionamento. Então entenda o teu marido nesse relacionamento. O mundo não deseja isso. O mundo tem um outro padrão. É melhor a separação, é melhor nós buscarmos outra alternativa e vivermos longe um do outro. Uma só carne implica, então, em ter um relacionamento
entre marido e mulher. Não permita que haja influências, principalmente na área sexual, para que tu possa se afastar da tua esposa ou a esposa do teu marido. Uma só carne. Lembra a área espiritual, área material e área física. O sexo, a parte sexual precisa ser controlada para que haja uma harmonia também. E isso tudo, como eu falei, precisa um equilíbrio, precisa uma disposição de entendimento das duas partes. Não é assim como eu desejo ou como eu não quero, né? Lá no início do nosso casamento, tinha muitas coisas que a minha esposa batia o pé e dava confusão. Eu tenho um temperamento um pouco mais dominador, então dava confusão. E isso não é bom. Então, experiência própria do início de um casamento que teve muitos conflitos, mas que hoje, à luz da palavra de Deus, com o entendimento de uma só carne, nós celebramos as dificuldades de forma a ser uma bênção para o nosso relacionamento e nunca uma divergência ao ponto de levar a pensamentos que são de separação, seja do que for. Então, esse é o passo importante, uma só carne, entender a responsabilidade da formação que é a família e cada um fazer a sua parte nesse compromisso de ser uma só carne, abandonando tudo aquilo que possa ser como uma influência negativa. As influências positivas, elas devem existir para o nosso relacionamento, mas aquelas que nós consideramos negativas, elas devem ser afastadas. Então, em primeiro lugar, tornam-se uma só carne, a característica de uma família constituída por Deus. Segunda característica, versículo 24, torna-se um só nome. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, quando há um casamento, a esposa, o pastor Odir falou hoje de manhã, passa a carregar o nome do marido, né? Então, Ribeiro, a irmã Tati passou a carregar, Carvalho, a irmã Leila passou a carregar, né? Barbosa, e todos os nomes passaram a carregar quando fazem a união. Então, isso mostra que há um novo pacto. Assim como há em Cristo a salvação, a pessoa passa a ser, conforme 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Assim é quando há um casamento. Um novo nome, uma nova perspectiva para agir e defender esse nome e honrar esse nome, que é o nome constituído dessa família. Os americanos gostam muito de usar, quando expressam, eles usam o nome da família, eles nunca se apresentam pessoalmente, né? Ele nunca diz o nome da pessoa, não, aqui é família tal. Então eles se apresentam. E isso deve ser o nosso desejo. Mateus 5,32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então Deus está mostrando que o relacionamento no momento que foi constituído não pode ser separado. Se Deus uniu, o homem não pode separar. Ah, mas a lei permite, é tão fácil, é só ir no cartório. Eu vou tirar o nome do meu marido e vou voltar a ter meu nome de solteira. É muito fácil. Mas isso Deus não se agrada disso. No momento que se uniu, é um só nome, até que a morte nos separe, porque foi feito diante de Deus uma promessa, foi feito diante dos homens uma promessa de constituir esse nome único para honrar e glorificar a Deus. Então preserve esse nome, esse relacionamento, não suje esse nome. Marcos 10, 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O Senhor Jesus Cristo, aqui tentado pelos fariseus acerca de repudiar as mulheres, ele mostra no contexto do divórcio e responde que ninguém deve se separar da mulher. A união diante de Deus, ela é definitiva em razão da aceitação de ambos se unirem. Ninguém obrigou a eu casar com a minha esposa, a qualquer um dos irmãos casar com seu esposo ou sua esposa. Ninguém obrigou. Foi de livre e espontânea
vontade. Então, se há essa união, preserve pelo resto da vida. Por quê? Porque Deus assim deu para que o nome fosse um único nome. E em terceiro lugar, ele diz ali também, outra característica da família, além de tornar-se uma só carne, um só nome, um só relacionamento. Versículo 24, ele fala em apegar-se, apegar-se-á. Mais uma vez mostrando a unidade. E aqui, união física em todos os aspectos do matrimônio. Apegar-se sugere como se eu olhasse e sempre fosse um. Sempre fosse uma única pessoa. Aqui o vínculo, especificamente o vínculo físico, o vínculo emocional e, mais uma vez, o vínculo sexual. Não permita que o marido ou a esposa vá procurar a satisfação sexual fora do casamento. E o próprio Senhor disse, se houver prostituição, se houver adultério, né? O pastor pregou também pela manhã, Moisés permite que haja, por causa da dureza do coração de vós, permite que haja o divórcio. Mas só nesse caso muito extremo, porque Deus estabeleceu um homem e uma mulher para se completarem, sexualmente inclusive, para se completarem emocionalmente. Por quê? Porque assim foi o plano perfeito de Deus. Ele sabia de todas as necessidades físicas, espirituais e materiais que essa união teria. E ele fez tudo perfeito. E Deus disse que foi bom. Ele fez e disse que foi bom. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, Deus não admite relacionamento fora do casamento. Relacionamento extraconjugal entre o marido e entre a mulher. Gênesis 2:28, e Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Como? Como que o homem vai fazer isso? Através do contato físico entre o homem e a mulher. Então Deus abençoa o sexo dentro do casamento. Não tenha vergonha. Deus abençoa conforme a sua palavra. É padrão da palavra de Deus. Crescei e multiplicai. Como, mais uma vez, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher vai se multiplicar. Não tem como fazer. Então Deus abençoou, mas o homem, ele deturpa aquilo que é uma bênção de Deus. Por isso que ele deu, versículo 18, uma mulher idônea. Idoneidade precisa ser demonstrada com respeito. Idoneidade é respeito. Então, respeite seu esposo, respeite a sua esposa em todas as áreas, conforme a palavra de Deus mostra. Deus providenciou esse complemento. Ele planejou, ele programou de forma perfeita. Por isso que ele diz em Mateus 5,32, qualquer que repudiar a sua mulher, somente em caso de prostituição. O que é a prostituição? É algo contrário à santidade. É algo contrário à idoneidade. É o homem ou a mulher fora do casamento buscar satisfação. Isso é falta de idoneidade. É prostituição, adultério. Pessoas casadas buscando satisfazer suas necessidades sexuais fora do casamento, descumprindo a palavra de Deus. Então, é a nossa razão, a nossa fé. Então, alerta para nós, irmãos, homens casados, com tudo isso que o mundo bombardeia, com todas, muitas vezes, atitudes de mulheres desse mundo contrárias à vontade de Deus, o inimigo coloca no caminho do homem para que seja tentado ao ponto de ceder à tentação. Uma só carne, um só nome, um só relacionamento. Família constituída por Deus, base da igreja de Jesus Cristo. O inimigo não quer isso. O inimigo quer destruir. Então é um alerta para nós, para que o pecado carnal não nos afaste de fazer a vontade de Deus. E Paulo fala isso lá em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça que o homem troca, ou seja, ele passa a aceitar a injustiça como justo, e aquilo que Deus diz que é justo, para ele não serve. E aí, Paulo começa a narrar a partir do versículo 24 de Romanos 1,
que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, aos prazeres dos seus corações. Por quê? Porque com esse comportamento eles desonram a criação de Deus, desonram os seus corpos e desonram a Deus, honram mais aos seus prazeres, honram mais as suas vontades do que ao Deus Todo-Poderoso, deixando o homem o costume de homem com a mulher e passando o homem com o homem, e a mulher deixando o costume de ter o relacionamento com o homem e passando o teu relacionamento com a mulher. Deus desaprova. Mais uma razão para mostrarmos a nossa profissão de fé. Com a sensualidade que o mundo impõe, deturpam a palavra de Deus, caindo no erro de torpeza, e vão ter sobre si a ira de Deus como recompensa. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que Deus fez? Lançou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra tinha as práticas de Romanos 1, versículos 24 a 27. Sodoma e Gomorra, quando Deus alertou Abrão para, dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra, e Abrão começa a interceder com Deus sobre Sodoma e Gomorra, e dizendo, se tu encontrar 50 justos lá, tu vai destruir. Deus diz, não, se eu encontrar 50 justos, não vou destruir. E ele diminui para 45, e ele vai até chegar a 10. E Deus diz, não, se eu encontrar 10 justos lá, eu não vou destruir. E qual era a impiedade de Sodoma e Gomorra? Lesbicismo, homossexualismo, tudo contrário à família, tudo contrário a Deus. E o que aconteceu com Ló e a sua esposa? Quando a esposa de Ló estava saindo e olhou para Sodoma, para o mundo, virou numa estátua de sal. E o que aconteceu com Ló e as suas duas filhas? O incesto. Por quê? Porque estavam com as práticas do mundo, vivendo numa família que era para ser consagrada a Deus. Uma só carne, um só nome. Aonde uma família vai viver com o mundo dentro da sua casa? E aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Foram destruídos completamente. É o Vale do Sal hoje. Por quê? Porque a impiedade era tão grande que Deus não podia ver isso. Pergunto para o irmão, para a irmã, será que os nossos dias, ou os dias que Paulo narrou, comparando com os nossos dias lá de Romanos, nós estamos numa melhor situação do que aqueles dias? Está indo o mundo num caminho pior ainda. Porque tudo isso é divulgado de forma instantânea através dessas redes sociais. Elas são uma bênção, mas também são uma maldição quando usadas pelo inimigo para afetar principalmente a família e a igreja local. Então tenha cuidado: adultério, fornicação, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, incesto, casamento entre pessoas de mesmo sexo. Tudo isso é fruto de uma sociedade corrupta, como foi Sodoma e Gomorra, como foi lá em Romanos, como é hoje. Porque a prática é a mesma, o pecado é o mesmo, o homem é o mesmo e vive longe de Deus. Por isso que nós pregamos Jesus Cristo, para que possa transformar essas vidas, para que possa dar uma esperança. E nós, tendo essa esperança, nós precisamos mostrar às pessoas como elas devem viver de forma a agradar a Deus, com uma família bem constituída, uma família que honra a Deus, e não uma família em que meu comportamento como crente é pior que muitas vezes de um comportamento do mundano. O grau dessa sociedade é crítico em termos de pecado. E nós somos a luz nesse mundo, o sal nessa terra, para a transformação através da palavra do Senhor. Então o homem e a mulher são feituras de Deus. E Deus tem prazer no relacionamento, na intimidade dentro desse casamento, dentro dessa família, e não permita que nada possa afetar o relacionamento da tua, da minha família. Porque se afetar, vai afetar essa igreja. E isso não vai agradar ao Senhor. Deus vai reter as bênçãos sobre a igreja local pela infidelidade talvez da minha família. Por quê? Porque a minha família vive em pecado. E eu, como membro dessa igreja, não honro o compromisso que eu fiz quando aceitei Jesus Cristo como Salvador e me integrei a essa igreja. Assim como o compromisso que eu assumi com a minha esposa de honrar a ela
em todos os momentos da nossa vida. Então, como salvos em Jesus Cristo, não percamos de vista, não deixemos manchar o nosso testemunho, cedendo aos prazeres carnais. Não deixe, não permita. O relacionamento com o Senhor, ele precisa estar em primeiro lugar. Quando o Senhor é o centro da nossa vida, ele vai ser o centro da nossa família. Ele vai ser o centro da nossa igreja. Ele vai nos abençoar em todos os nossos passos nesse mundo secular. Profissionalmente, fisicamente, em todas as áreas, Deus vai nos abençoar. Não conforme talvez os nossos desejos, mas conforme a vontade do Senhor. Então não é à toa que hoje a proliferação dessas doenças transmissíveis através dos sexos dominam esse mundo. Né? A AIDS conseguiram controlar, mas é uma doença terrível. Tudo permitido por causa de Sodoma, por causa de Gomorra, por causa lá de Romanos, por causa dessa sociedade. Ao longo do período, Deus foi retendo a sua ira, mas ele vai derramando a sua ira aos poucos, até o dia que a ira final de Deus vai ser derramada sobre o homem. Apegar-se, afeiçoar-se, segurar-se, tornar-se pessoal, somente com teu esposo, somente com a tua esposa, não com outra pessoa do mundo. É o que o Senhor deseja. Manifeste um testemunho de uma família estruturada, de uma família santificada, de uma família que glorifica a Deus. Não dê ouvido a esse mundo pecaminoso, pernicioso, pois ele vai ser julgado um dia. Ele jaz no maligno e ele vai receber o juízo. Por quê? Porque as concupiscências da carne, as concupiscências desse mundo e a soberba da vida são tudo contrária ao Deus Todo-Poderoso. Então, a cada dia, o mundo é mais apodrecido e mais permissível. E o coração do homem, que é dominado por esse mundo, não pode agradar a Deus. Nós, como salvos, como famílias de uma igreja, que possamos ter vidas santas. Pais, filhos. Por quê? Porque nós somos espelhos para os nossos filhos, de uma vida que agrada a Deus. E de uma vida que eles precisam construir com alguém que também agrade a Deus. Nós somos reflexo desse futuro dessa igreja com outras famílias de filhos, de filhos, de filhos, até que Jesus Cristo volte, com base naquilo que nós vivemos hoje. Somente um casamento santificado vai produzir famílias santas, tementes a Deus. Jovem, ore e peça a Deus, me dê um companheiro, me dê uma companheira, Senhor, que seja um salvo em Cristo Jesus, que possa te agradar, assim como eu quero te agradar. Parta de ti a decisão de agradar a Deus, de escolher alguém que agrade ao Senhor. Preserve aquilo que o Senhor mostra na sua palavra. E a certeza de que a tua cara metade, se ainda tu não conheceu, Deus em breve vai te dar. Quantos anos? Não sei, mas vai te dar. Não precipite as coisas. Mantenha-se santo e santifique aquilo que Deus te dá dia a dia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Deus deseja que o casamento seja entre pessoas salvas. E Paulo exorta a igreja de Corintos, porque a igreja de Corintos tinha muita mistura. Muita mistura. E pessoas que ainda não casaram e são salvas precisam ter esse entendimento, então, de buscar alguém. Não se envolva com práticas que vão te levar, muitas vezes, a ter que casar com alguém que não seja um salvo em Cristo Jesus. Deus preparou, homem, uma Eva para ti. Menina, Deus preparou um Adão para ti. Aguarde o tempo de Deus. Não te esqueça que a comunhão é necessária, mas para servir a Deus, somente famílias baseadas na palavra do Senhor, abençoadas pelo Senhor. Viva então uma vida de santidade e dê razão da tua fé. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E esteja sempre preparado para dar com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da tua fé. Então, Jesus Cristo possa estar presente em tua vida. Santidade e intimidade só no casamento, a fim de termos famílias e igrejas fortes. Amém?